E aí, beleza? Eu sou o André e nessa série eu vou desconstruir os curtas-metragens que eu já fiz e, é claro, ao longo do tempo, quanto mais curto eu fizer, mais coisa eu vou desconstruir. Talvez eu leve essa desconstrução para filmes maiores de outras pessoas, curtas de outras pessoas, curtas de amigos, filmes grandes de Hollywood ou não. Enfim, nesse primeiro episódio eu vou desconstruir o curta Pego de Surpresa. Esse curta não foi nenhuma grande produção, foi uma brincadeira que eu fiz agora na quarentena com meus pais. Qual que é a minha intenção em desconstruir esse curta de 1 minuto, essa brincadeira de 1 minuto, e mais pra frente eu vou desconstruir os outros curtas? Mostrar que você pode fazer com pouco que você tem, tá? Não precisa ser Hollywood para fazer alguma coisa divertida e tirar esse anseio de você produzir algo dentro de você. Então, para deixar o vídeo organizado, eu vou separar o vídeo aqui em alguns tópicos, que vão passar por roteiro, design de produção, fotografia, direção, edição, som e música. Bom, partindo pro roteiro, vamos começar com aquela máxima da criatividade. Quanto mais você espreme, quanto mais você diminui o âmbito que você pode trabalhar no seu roteiro, mais você vai forçar a sua criatividade para criar coisas novas e diferentes que você não criou ainda. Então, qual que era a minha limitação? Eu não poderia sair de casa, quarentena, isolamento social, e a minha história só podia ter no máximo 3 personagens. Porque só tinha eu, meu pai e minha mãe. Eu queria que durasse no máximo 1 minuto para poder caber no feed do Instagram, que foi onde eu postei o curta. E também não queria que fosse nada sombrio, obscuro e tudo mais. Foi aí que começou a surgir a ideia. Pegar um curta e fazer uma história que parecesse sombria no começo, mas depois tivesse uma virada no final que fosse uma coisa engraçada. Eu curto muito o corredor aqui dos quartos da minha casa. Eu acho que dá pra fazer um terror e tem muitas possibilidades de fazer um suspense ali. Foi a partir daí que eu tive a ideia de fazer um suspense de uma invasão domiciliar, uma pessoa cruzando esse corredor, como se coisas estivessem acontecendo na casa, mas no final tivesse essa virada que não fosse nada disso que estivesse acontecendo. Para aumentar esse suspense, tanto no começo, para ter mais suspense, quanto no final, para ficar mais engraçado, eu coloquei uma arma. Mas aí eu fiquei pensando, arma em casa é um bagulho muito polêmico, então como que eu faço pra ter a arma na história, pra poder usar esse artifício, mas pra não ficar pesado pras pessoas? Então eu coloquei meu personagem como um espião. O espião deixa tudo mais fictício, muito mais no mundo da fantasia. Então tira aquela coisa de nossa, uma arma em casa no Brasil, que é um assunto polêmico, que gerou muita polêmica há um tempo atrás. Partindo agora pro design de produção. Eu só tinha minha casa, eu não poderia sair de casa para construir cenário, para fazer uma coisa diferente, usar outras casas, procurar locação. Então, foi tudo na base da adaptação. Eu usei o que eu tinha, tem a janela, que eu gosto muito dessa janela porque ela faz uns desenhos de luz que a gente vai falar na fotografia. Tem a arma, que é uma arma falsa, mas para deixar essa arma mais verdadeira, tem alguns artifícios de som que eu vou falar mais pra frente. E pegando muito nesse assunto da adaptação, tem a mesa de cabeceira, que é uma ceninha super rápida onde o personagem ele abre a mesa de cabeceira e pega a arma lá de dentro. A câmera, no caso, está dentro da mesa de cabeceira. Mas como que eu ia fazer isso, né? No começo eu pensei em realmente colocar a câmera lá dentro, mas eu não ia ter nenhum preview, porque eu não tinha na hora da gravação nenhum monitor externo para poder ver o que a câmera estava captando, e a minha câmera não tem o flipzinho para você ver o que você está gravando, assim, nesse caso, tipo, eu não consigo ver o que a câmera está gravando agora. Então como que eu fiz a mesa de cabeceira? Eu peguei e puxei a cama, arrastei toda a cama para ficar mais distante da parede, tirei a mesa de cabeceira, botei um banco, botei a arma em cima do banco, sentei atrás do banco, onde estava a mesa de cabeceira inicialmente, e segurei a câmera e pedi pro meu pai pegar um fichário e fazer como se esse fichário fosse a tampa da mesa de cabeceira. Eu posicionei ele para que o fichário tampasse toda a câmera. E foram várias tentativas até fazer certinho, porque tem que ser bem rápido e reto e pegar a arma com outra mão. Foi um trampo até a gente conseguir sincronizar, até sair perfeitinho, mas eu tinha certeza que com o design de som tudo ia ficar mais crível, ainda mais uma cena tão rápida dessa e tudo no escuro. Alguns outros detalhes era o cabideiro, que é um clássico desses filmes de suspense. A sombra de um cabideiro parecer de um ser humano, então eu quis muito usar isso. Infelizmente não tinha um chapéu para botar em cima do cabideiro, mas não foi necessário, foi só o suficiente para fazer aquela ceninha.
E o resto é o pão de queijo, o bolo, que tem que agradecer aqui a minha mãe participando da produção do filme, que fez o bolo e os pães de queijo pra enfeitar a mesa, ficou super bonitinho. Bom, agora vamos partir pra fotografia. Qual que é a primeira coisa depois que você faz seu roteiro? Pelo menos pra mim, eu fui direto pro storyboard, isso pensando na área da criação, tá? Storyboard, faça storyboard. Você não sabe desenhar? Eu também não sei, mas faz storyboard. Uma merda, né? Também acho, mas eu entendo. Não é pra você entender, não é pra ninguém entender. Nesse caso, como só tem eu fazendo, essa é uma ideia que eu quero mostrar aqui nessa série, que, cara, você só tem uma câmera, só tem um celular que seja também, você consegue fazer sozinho. Não dê desculpas, não crie desculpas que você não consegue fazer as coisas. Você consegue. Você tem um espaço, você tem uma câmera, você tem alguma pessoa, você consegue fazer alguma coisa se você quiser fazer. Então, qual que é a importância do storyboard? Você ter noção do que você quer fazer e da sua criação, exatamente o que você vai captar. Então aqui eu tinha noção que eu queria começar com o olho do meu pai, quais os takes que eu queria fazer um plano um pouquinho mais longo quando ele saísse do quarto e tudo mais. São todas as coisas que eu já tinha certeza que eu queria fazer, que eu já fui desenhando, e na hora de realmente gravar o curta foi bem mais fácil, bem mais rápido, porque eu desenhei tudo, eu já sabia de tudo, eu nem fiquei com o storyboard na hora porque eu já tinha tudo na minha cabeça, mas facilitou muito para eu já visualizar e ter noção do curta inteiro. E é claro, você desenhando antes, você sabendo o que você vai fazer antes, você consegue também não esquecer nada. Ainda mais nesse sentido que eu escrevi o roteiro num dia, a gente gravou no outro, editei no outro, sabe? Então foi um processo super rápido, porque eu queria fazer uma coisa, queria me distrair, queria que a família inteira se distraísse com isso. Então o storyboard é muito necessário para você bater o olho, você fazer as coisas, você olhar, puta, eu não gravei isso daqui, eu esqueci de gravar isso, eu esqueci de gravar aquilo. Então é muito importante você ter aqui no papel, mesmo que você não saiba desenhar porra nenhuma, tá de cabeça baixa, tá de cabeça pra cima, não sei, eu desenhei uma merda, então não tem como saber. Mas você ter aqui no papel e na sua cabeça também o que você vai gravar. É muito importante ter storyboard. Para gravação em si, uma Sony A6500, uma lente 30mm, e eu tinha um LEDzão bem grande para fazer as luzes que vinham de fora, as luzes que faziam o efeito das sombras na janela da cama e no meu pai, a sombra que faz do cabideiro, a luz que vem de fora lá na hora da sala, enquanto tá tudo escuro. O resto era luz ou da casa ou do flash do meu celular. O acessório adicional que eu tinha na câmera é um filtro que tira um pouquinho o digital da imagem, então onde dá mais para perceber esse filtro é na cena final, quando tá tudo claro, você consegue ver que a vela não fica dura, ela tem um blurzinho em volta da vela. Você vê também na cena que aparece o cabideiro, não fica duro também, a luz entra bem suave, a luz que vem de fora entra bem suave na sala, então tem essas pequenas diferenças, mas é mais para um olhar chato, tipo o meu, que eu quero deixar a coisa um pouquinho mais interessante assim, não seja extremamente necessário, mas dá aquele brilho a mais pra coisa. Nesse caso aqui, tá? Onde a maioria das cenas é no escuro. Falando em escuro, eu tive muito problema com luz. A minha câmera, ela trabalha no máximo do máximo do máximo até o ISO 1000, que já fica muito granulado, então ainda mais com pouca luz. Eu forcei muito a câmera, ficou muito granulado. Depois na parte da edição eu vou falar mais sobre isso. Eu sofri um pouquinho, principalmente na cena do corredor, mas eu resolvi colocando o meu celular, liguei o flash, coloquei em cima da porta e prendi com uma fita crepe pro flash apontando pro teto e rebater e dar uma iluminada melhor no corredor inteiro. Eu tinha um estabilizador, mas eu não usei estabilizador. Para qual cena eu queria usar? Para a cena que tem o meu pai saindo do quarto, ele olha no outro quarto, ele vai um pouco pra frente. Na verdade não tinha nem corte naquilo, mas acabei cortando depois para caber num minuto. Mas eu tava com problema no estabilizador porque tava muito escuro, o autofoco da câmera não tava funcionando, então eu tinha que fazer no manual, eu não tava conseguindo estabilizar e fazer o foco ao mesmo tempo. Então eu deixei o estabilizador de lado e fiz tudo na mão, tentando dar menos passo possível e tentando deixar o foco no manual e mantendo sempre a mesma distância entre eu e meu pai. Então ele andava, eu vinha para trás, ele andava, eu ia para frente. Eu tentava manter na hora que mostra a sombra, mantive para
a distância entre a câmera e a sombra ser a mesma distância entre eu e meu pai no resto, para sempre ter o foco no ponto certo para não precisar mexer muito. Para luz eu queria muito fazer uma luz completamente azul para trazer essa noite, essa temperatura bem baixa. Então eu já baixei a temperatura na câmera, mas não deixei tão azul assim. O resto do azul eu coloquei na pós, porque eu também queria garantir que caso desse uma merda e não ficasse bom tudo azul, eu poderia salvar de alguma forma a imagem. E como eu já disse, eu usei a janela para trazer aquela luz bem dos filmes de espião no ar, que tem aqueles fachos de luz vindos da janela, que faz aquele desenho inteiro no quarto, no ambiente, na sala, que é muito lindo. Então tentei simular de alguma forma esse tipo de luz, deixando a sombra bem marcada na primeira cena, que é quando o meu pai tá deitado na cama e abre o olho, depois vira, tem a janela inteira marcada na cama.